Capítulo 3. Os quatro evangelhos em contraste com as epístolas paulinas. Nos primeiros dias do meu ministério, a filosofia alemã ganhou ascendência em muitas de nossas instituições teológicas e acabou surgindo um novo e estranho slogan. Você ouvia isso continuamente: vamos voltar somente a Jesus. Isso capturou minha imaginação, mas eu não sabia o que significava de fato. Então, ouvi um de nossos líderes declarar que Paulo tinha muita influência sobre a igreja e que devemos desistir da revelação paulina e voltar, entre aspas, somente para Jesus. Esse foi realmente o início do meu estudo da revelação paulina. Os quatro evangelhos, você deve lembrar-se, foram escritos anos após a ressurreição de Cristo. O evangelho de Lucas foi escrito entre 63 a 80, depois de Cristo. O evangelho de João foi escrito de 80 a 110, depois de Cristo. Isso significa quase 2 gerações após a ressurreição de Jesus. No meu estudo, eu noto um fato muito curioso de que Paulo cita muito pouco das referências dos evangelhos. E nós vemos nos evangelhos poucos vestígios da revelação paulina. Um deles é João 1, versículos 16 e 17, que diz: pois da sua plenitude recebemos graça sobre graça. Comecei a me perguntar por que os 4 evangelhos não têm praticamente nada da revelação paulina. Então descobri que eles registraram apenas eventos até a ressurreição e a ascensão de Jesus. Eles sabiam o que havia acontecido no dia de Pentecostes e da tremenda reviravolta que se seguiu à pregação dos apóstolos em Jerusalém, Samaria e em todo o Império Romano. Mas eles nunca fizeram menção a isso nos evangelhos. Eu me perguntava como João poderia ter escrito seu evangelho como ele fez, sabendo de tudo que ele havia passado através do grande reavivamento em Jerusalém, que ele tinha sido uma parte de todos aqueles poderosos milagres quando ele mesmo foi banido da terra, e sabendo dos milagres que aconteceram em seu ministério antes de ser levado para a ilha de Patmos, e ainda assim ele não nos contou nenhuma dessas coisas maravilhosas. Você se lembra em João 20, versículos 30 e 31, que ele diz: muitos outros sinais Jesus fez na presença dos seus discípulos, mas que não estão escritas nesse livro. Mas essas coisas estão escritas para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Veja, o objetivo da escrita era que pudéssemos ter fé em Cristo. Então, eu estava imaginando, por que João não nos contou mais sobre os milagres que ocorreram sobre o seu ministério? E logo veio ao meu coração que João havia escrito somente o que o Espírito Santo havia dado a ele. Então percebi um dos maiores milagres literários de todos os tempos. Os 4 homens que escreveram os evangelhos, eles foram limitados, por assim dizer, pelo Espírito Santo. Eles tinham sido incapazes de dar sua interpretação dos milagres ou o que os milagres significavam. Eles escreveram apenas o que ele, o Espírito Santo, havia permitido, ou melhor, os havia inspirado. Você não pode conceber alguém escrevendo um livro como Lucas, Mateus, João, Marcos, que tiveram as experiências que tiveram, sem que essas experiências se intrometessem na biografia do homem que estava sendo descrito, o Senhor Jesus. Aqui estão alguns fatos. João escreveu mais de 70 anos após a ascensão do nosso Senhor. Ele provavelmente sabia da revelação paulina. As cartas de Paulo tiveram circulação durante essas gerações. E João conheceu Paulo e o visitou. Ele havia aprendido dos lábios de Paulo o que Cristo havia feito por ele em seu grande sacrifício substitutivo. E ainda assim não há insinuações disso no seu evangelho. Lucas, um convertido de Paulo, viajou com ele por cerca de 18 anos. Ele tinha sido ajudante de Paulo, tinha ajudado a cuidar dele quando ele estava na prisão. E ainda assim, eu desafio você a ler seu evangelho e encontrar uma frase que indique que ele sabia alguma coisa sobre a revelação paulina. A mesma coisa acontece com o livro de Atos. O livro de Atos é outro milagre literário. Lucas amava Paulo. Ele viveu na consciência da obra consumada de Cristo.
O ministério de Cristo à direita do Pai foi um dos fatos mais queridos da sua vida, sem dúvida nenhuma. E ainda assim, ele nunca os menciona no Evangelho. Marcos foi companheiro de Paulo por anos, mas você não pode ver nenhuma insinuação do sacrifício substitutivo de Cristo. Observemos algumas das coisas que eles sabiam, mas parece que ignoravam completamente. Nenhum deles menciona Cristo como um substituto, o portador do pecado, aquele que removeria o pecado, afastando pelo sacrifício de si mesmo. A não ser uma leve citação de João, quando ele diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ensino da nova criação não foi desenvolvido nos evangelhos. João nos dá uma pequena conversa que Jesus teve com Nicodemos, mas o governante de Israel acabou não entendendo. João teve uma grande oportunidade para ter colocado o que ele sabia sobre a nova criação, mas nenhuma palavra é mencionada sobre Cristo se tornando nossa justiça, ou como ele foi entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitado quando fomos justificados. Nenhuma palavra é mencionada sobre o corpo de Cristo. O mais próximo é João 15, onde Jesus disse: "Eu sou a videira e vós sois os ramos." Que oportunidade João teve para desenvolver o tema, e quão felizes seríamos se ele tivesse feito. Mas não, Deus o trancou e o capacitou a dizer exatamente o que ele queria que fosse dito, e nada mais. Não há nada sobre o grande ministério do nosso Mestre à direita do Pai. Tudo isso se resume a um fato tremendo, que quando você lê os 4 evangelhos, você está literalmente de pé na presença do próprio Deus invisível. Mas ele está ali naquelas páginas, nas páginas de cada evangelho, sendo descrito e apresentado a nós na pessoa de Jesus. Ele é o autor desses 4 documentos incomparáveis. Ele está lá revelando o seu Filho e o Filho está revelando ele. Nas epístolas paulinas, temos o Pai desvendando a obra que ele realizou por meio do seu Filho. Ele também está revelando nas epístolas a sua família, o corpo de Cristo, os filhos de Deus. Mas agora estamos olhando para o contraste da revelação paulina e dos evangelhos. Jesus continuamente exortava seus ouvintes, os filhos da primeira aliança, a crerem nele. Em passagens como Marcos 9, 23, Jesus disse: "Tudo é possível ao que crê." Novamente, ele disse aos seus discípulos no meio da tempestade: "Homens de pequena fé, por que duvidaste?" Marcos 11, versículos 23 em diante, Jesus ensina: "Qualquer que disser a esse monte, remove-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim será feito." Por que Paulo não exortou o povo de suas epístolas a crerem? Ele exortou os incrédulos a crerem em Cristo. Mas Paulo nunca incitou a igreja a crer. Isso me confundiu por um tempo. Eu me perguntava o porquê disso, pois eu lembrei que todos os nossos pregadores, evangelistas e mestres contavam o que nós poderíamos fazer como crentes se apenas tivéssemos fé. Então, graças a Deus, eu consegui ver o segredo. Nós somos crentes. Nós somos filhos de Deus. Efésios 1, versículo 3 diz: "Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais." Nós somos parte da família de Deus. Tudo que o Pai tem, e tudo que ele operou em Cristo, e tudo que Cristo é, pertence a nós. Não precisamos de fé para uma coisa que já é nossa. Eu só preciso ter fé para possuir o que eu ainda não possuo. 1 Coríntios 3:21 diz: "Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois todas as coisas são de vocês." Se Paulo lhes deu a revelação disso, ou Pedro, ou João, não faz diferença. Eles revelaram simplesmente o que nos pertence em Cristo. Agora, podemos entender por que nossa moderna pregação a respeito da fé tem sido muito destrutiva à igreja. Eu gostaria sinceramente que você pudesse ler o meu outro livro, Os Dois Tipos de Fé, e isso seria ilustrado de forma melhor. A revelação de Paulo nos dá uma redenção perfeita agora. Efésios 1,7 diz:
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Observe o tempo da fala. Não está escrito se tivermos fé suficiente, mas sim em quem temos agora a nossa redenção. Temos a remissão de nossas ofensas. A palavra grega não significa apenas perdão, como é traduzido muitas vezes, mas sim remissão. Isso é presente no Novo Testamento. O perdão é algo que recebemos quando pecamos como crentes. Confessamos os nossos pecados e somos perdoados. A remissão é algo que o pecador recebe antes de entrar na família de Deus. A palavra grega apésis é usada em Colossenses 1,14 e Efésios 1,7 e se refere a essa palavra grega, em quem temos a nossa redenção, a remissão das nossas ofensas. A tradução de Rotherham esclarecerá para quem deseja estudar sobre o assunto. Nós temos uma redenção perfeita na revelação paulina, mas agora podemos voltar e olhar para os evangelhos, ficando ao lado da cruz, junto com os discípulos, e podemos dizer: Pedro, você sabe o que Jesus está fazendo na cruz? Ele está sendo feito pecado agora. Observe-o, e quando ele chorar aquele último clamor do seu espírito, ele está indo para o lugar de sofrimento como meu e seu substituto. Ele vai ficar lá até que tudo o que a justiça exigia seja atendido, até que Satanás seja dominado e conquistado, até que o novo nascimento torne-se uma possibilidade, até que o homem possa ser justificado, receba a natureza e vida da divindade e torne-se a própria justiça de Deus em Cristo. Pedro, ao ouvir isso, iria ficar perplexo. João iria se aproximar e dizer: perdoe-me, mas o que você está falando? Veja, eles não sabiam nada sobre o que Cristo estava fazendo por nós naquele momento. No domínio do conhecimento dos sentidos, havia sido manifestado entre eles como o Filho de Deus por 3 anos e meio. E eles não conseguiam compreender. Eles não sabiam o que ele fez na cruz e o que ele fez durante os 3 dias e 3 noites que ele passou na sepultura. Eles não sabiam o que sua ressurreição significava, nem o que ele queria dizer quando disse a Maria que não o tocasse, pois ainda não havia subido ao Pai. Tudo isso foi desconhecido para eles. É profundamente importante que entendamos a diferença entre a revelação paulina e o ministério de Jesus e os seus ensinamentos conforme registrado nos 4 evangelhos.